1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os que presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Pode sentar. Deixa a Bíblia aberta que nós vamos caminhar um pouco na Escritura. A maioria dos irmãos já sabe, mas algumas pessoas podem não ter estado presentes nos últimos tempos, nos últimos cultos, no mês de março. Nós estamos no mês de março numa série de sermões intitulados Carta à Igreja de Água Fria. É uma referência às cartas enviadas por Deus a João, numa revelação da ilha de Patmos. É uma referência às 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia Menor. Essas igrejas, elas são a totalidade profética de todas as igrejas no mundo, ou seja, elas representam todas as igrejas no mundo, e todas as igrejas em todas as eras, de forma que essas igrejas, elas têm todas as características das igrejas cristãs, de todas as eras, em determinados momentos. Essa aplicação da igreja, ela também pode ser feita de uma maneira individual, ou seja, em algum momento da história, você está mais aquecido, você está mais morno, você tem mais obras, você precisa ser corrigido. A igreja, ela tem essa dinâmica, e essas características, elas são parte de um anexo de Deus, olhe para cá, para corrigir alguns comportamentos erráticos que a igreja tinha e que a igreja tem em determinado momento. Essa carta sempre é enviada ao anjo da igreja, que é o líder daquela igreja, o pastor daquela comunidade. Espiritualmente falando, eu sou o pastor desta comunidade, embora que institucionalmente existam outras igrejas sob minha responsabilidade, mas pastor é aquele que toma conta das almas, que apacenta. Então a comunidade de Água Fria é a minha igreja. Quem me entende diz amém. As outras igrejas têm seus pastores, Arruda, Bomba do Emetério, todas as congregações têm seus pastores locais, e eu presido essas igrejas. De maneira que os desconfortos que estão no meu coração da igreja local, com o passar do tempo, esses desconfortos, o Senhor foi falando ao meu coração que esses desconfortos, eles eram, na verdade, pontos nos quais eu deveria agir. Os desconfortos são aqueles sentimentos que eles não são um problema, eles não são uma tribulação, mas eles incomodam você. Eu gosto sempre de falar dos desconfortos, como por exemplo a gente entender o desconforto no casamento, o desconforto das pequenas coisas que existem no casamento, o desconforto no trabalho. São coisas que elas não são grandes demais para perturbar você, mas também não são insignificantes a ponto de tirar a sua paz, a ponto de aborrecer um pouquinho você. Então, o olhar espiritual do pastor para a igreja, olhe para cá, quando o pastor lança seus olhos sobre a igreja, existem pontos de desconforto que nós precisamos atuar, que nós precisamos combater. Então, olhe para cá, durante muito tempo, eu via esses pontos de desconforto, percebia esses pontos de desconforto, conversava com algumas pessoas esses pontos de desconforto, mas não entendia que precisava compartilhar com a igreja esses pontos de desconforto. Até que o Senhor me levou em oração, já falei isso, se você não vê, eu estou fazendo só um pequeno resumo, você pode voltar lá no YouTube e ver todas as mensagens que elas foram colocadas. E hoje nós vamos falar sobre um ponto que ele é muito delicado. Ele é um ponto bem sensível. Ao orar e ao preparar essa mensagem,
eu senti os desconfortos semelhantes a uma mensagem que se fala a respeito de contribuições. Quando o pastor vai falar sobre contribuições, ele fica numa situação bem delicada. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade onde nós temos uma grande quantidade de igrejas que são heréticas, que usam as contribuições para sugar dinheiro das pessoas. Aí você vai ver pastores aí de Rolex, você vai ver pastores aí de Gucci, né, de Dolce & Gabbana, coisa que eu não sabia nem o que era até o Fuxico Gospel mostrar. Então esse tema de hoje, ele também é muito importante, porque nós, assim como nas cartas, olhe para cá, nós falamos do elogio no primeiro encontro, nós falamos sobre os que ouvem a mensagem e não a praticam no segundo encontro, e o terceiro desconforto que o Senhor falou ao meu coração sobre aqueles que não combatem a cultura da desonra. Temos no nosso meio pessoas que vivem a cultura da desonra. Quando nós vamos falar de honra, no sentido que nós observamos hoje, em primeiro lugar eu queria que você observasse a cultura da nossa nação. A cultura da nossa nação é uma cultura de desonra. É uma cultura onde nós gostamos de criticar sempre as nossas lideranças, de sempre ter um ponto. Nós somos especialistas em tudo. Se alguém sentar com você para falar qualquer coisa, você vai ser especialista naquilo que você está falando, e você faria melhor do que o que a pessoa fez. Nós temos prática em fazer essas coisas, sim ou não? Sim ou não? Nós somos técnicos de futebol, nós somos técnicos sanitários, todo mundo tinha a fórmula de como se comportar na pandemia. Porque eles dizem, não, mas não é assim, tem que ser dessa maneira, tem que agir dessa forma, não, mas tem que ser dessa maneira. Enfim, nós temos uma prática cultural de criticar as nossas lideranças e de desfrutar da desgraça delas. Nós gostamos quando um dos políticos que nós acompanhamos, por exemplo, é cercado por um repórter e é vítima de perguntas constrangedoras. Por isso que programas como aquele CQC de antigamente fazia sucesso. Quem está comigo aí diz amém. Essa cultura de desonra a gente traz lá de fora quando se converte, e a gente não dá muito trela para ela, e a gente traz ela para dentro da igreja. Então a gente começa a agir dentro da igreja da mesma maneira, desonrando uns aos outros, desonrando a estrutura da igreja, desonrando a Deus, e muitas vezes nós questionamos, por exemplo, a cultura católica, que é uma cultura devocional, que é uma cultura bem aplicada nas suas tradições, e quando nos convertemos, nós achamos que temos que abolir absolutamente tudo e perdemos até a nossa devocionalidade. Perdemos até as nossas características de honra, de respeito à igreja, à instituição, aos líderes. Quem está comigo diz amém. Lembra quando a gente é pequeno, na hora do Paz de Cristo, na missa, os pequenininhos saíam no corredor para apertar a mão do padre. Todo católico, quando passa na frente da sua igreja, o que é que faz? O sinal da cruz. Tem as suas críticas à igreja católica, mas a honra, a tradição e o respeito às tradições são mantidas. E o texto que está aqui diante de nós, o apóstolo Paulo, ele é bem enfático, escrevendo aos Tessalonicenses. Ele diz assim: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, os que presidem no Senhor, os que lideram. Tenham essas pessoas em máxima consideração, ou seja, em máxima honra, em máximo respeito. Quem está me entendendo aí diz amém. Mas só que o que é que acontece hoje? As igrejas, algumas igrejas contemporâneas, heréticas, elas utilizam a cultura da honra para explorar os seus membros, para explorar as pessoas, para fazer com que as pessoas façam o que elas querem. E aí nós vamos ver uma horda de pessoas feridas, machucadas,
porque não entenderam o princípio da honra. Aí, olha para cá, as igrejas sérias, elas ficam com medo de falar. Por quê? Porque tem muitos charlatões falando a respeito de cultura da honra de maneira errada. E pode-se interpretar que se eu falar sobre cultura da honra, eu estou puxando a sardinha para a minha brasa. Mas o Senhor falou fortemente ao meu coração que, se eu não ensinar a igreja não entenderá e continuará entendendo a cultura da honra de maneira equivocada. Por isso que nós ainda vivemos uma cultura de desonra na nossa comunidade. Primeiro nós precisamos entender o que é honra. Quem está comigo aí diz amém. Honra é a manifestação prática de apreço por alguém. É o reconhecimento à dignidade de alguém e o respeito a essa pessoa. Então, quando nós falamos de honra, nós falamos de um sentimento investido por alguém ou por algo, no qual eu dou dignidade àquilo. Eu coloco aquilo dentro de um sentido de apreço, de respeito, e também de, não diria dedicação, mas no sentido de honra e dignidade. Eu dignifico alguma coisa. Aquela coisa ou aquela pessoa, ela não é comum, ela não é igual às outras coisas. Nós entendemos o princípio do que seja honra através de círculos de relacionamento que nós desenvolvemos. Quem está comigo aí diz amém. Esse silêncio é porque você está prestando atenção. Posso ouvir um amém? Não é sono não. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Não faz sentido o sono 6 horas da tarde. Faz sentido, irmão? 7 horas, né? Então faz sentido. Nós desenvolvemos o sentido da honra através de círculos de relacionamento. O primeiro círculo de relacionamento que nós observamos a honra é aos pais. Nós somos apresentados a honra aos nossos pais e nós começamos a entender o princípio de honra pelos nossos pais. Nós começamos a entender o que é honra através dos nossos pais, limitando nossas ações, olhe para cá, e olhando para essa figura com dignidade. Nós olhamos, os nossos pais, quando nós atingimos a idade adulta, nós vamos perceber que os nossos pais, eles são pessoas comuns, são pessoas como qualquer outra pessoa que você cruza no caminho, mas nesse primeiro contato com nossos pais, nós os colocamos numa posição de honra, que nós temos até medo de desobedecer a eles, porque se desobedecer a gente pode morrer. Você pensava isso quando era pequeno? Sim ou não? Eu pensava, irmão, se eu desobedecer minha mãe, Deus vai me matar. Se eu desobedecer a meu pai, Deus vai tirar minha vida. Então foi criado um pensamento de dignidade, nesse primeiro momento de dignidade tão grande, que você lança sobre eles esse princípio de honra. Olhe para cá, olhe para cá. O segundo ciclo no qual nós somos apresentados é o ciclo da escola. E aí, esse respeito, eu não sei essa geração hoje, o Denis está aí, vai me ajudar, que ele trabalha na área da educação, junto com alguns irmãos aqui. Mas nós trazíamos esse respeito e honra que nós tínhamos pelos pais, e o que é que nós fazíamos? Nós projetávamos isso nos nossos professores. Sim ou não, irmãos? Irmão, eu não sou dessa geração, alguns aqui são. Da geração da palmatória, irmão. Quem foi da geração da palmatória? Levanta aí, você. Olha aí, glória a Deus. Valente, viveu mais de já virou um século, você viu? Amém? Todos nós, na verdade, né? O que era palmatória? O aluno errou, palmatória na mão dele. O aluno desrespeitou, palmatória na mão dele. Era assim ou não era, irmãos? O senso de honra para com os professores era tão grande que às vezes ele se insurgia como pai. Então nós, através desse mesmo ciclo de convivência, de relacionamento, nós estendemos esse sentido de honra para o nosso casamento, para os nossos filhos. Veja, o círculo de relacionamentos eles vão aumentando, mas os princípios de honra eles vão aumentando. Olha para cá, se você teve um princípio de honra lá no começo com seus pais, você honra as autoridades, você honra os professores, você honra o seu chefe.
É a base de tudo, no sentido do início do ciclo de desenvolvimento, que nós desenvolvemos o senso de honra. Quem está me entendendo aí diz amém. Então, honra, quem sabe honrar, é porque foi educado para honrar, foi instruído para honrar, foi instruído para obedecer, no sentido de dar dignidade a figuras sobre as quais, mesmo que não tenham sobre ele nenhum tipo de influência, ele dá honra a essas pessoas. Quem está me entendendo aí diz amém. Esse é um princípio. Esse é um princípio que nós aprendemos como sociedade, mas também é um princípio bíblico. Veja, o princípio bíblico de, primeiro, honrar a Deus. Abra sua Bíblia lá junto comigo em Malaquias, irmão. Quem está comigo aí diz amém. Malaquias capítulo 2, versículo de número 2. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês maldição. Se não ouvirem, eu vou repetir, se não ouvirem, versículo 2. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, ou seja, a necessidade de honrar o nome do Senhor, eu enviarei sobre vós o quê? Maldição. Vamos lá, Hebreus capítulo 13, versículo 4, o escritor aos Hebreus, eu sempre quero dizer Paulo, porque na minha cabeça quem escreveu Hebreus foi Paulo, né? Perdão aos teólogos de plantão aí, que não tem escritor definido, mas eu sempre acho que foi Paulo. Hebreus capítulo 13, versículo 4, o escritor aos Hebreus diz: digno de honra seja o matrimônio, seja o casamento, e o leito sem mácula. Ou seja, em primeiro lugar, honra quem? A Deus. Em segundo lugar, honra quem? A família, ao casamento, a esposa, a família em si. Quem me entende diz amém. Honrar a Deus, honrar a família, honrar os líderes cívicos e religiosos. Pega a sua Bíblia e abra agora em 1 Timóteo. Quem está comigo diz amém. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. Antes de tudo, peço que vocês façam súplicas e orações, intercessões e ações de graça. Versículo de número 2. Orem em favor dos reis, de todos os que exercem autoridade, para que vivamos de uma vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. Honra a Deus, senão sereis amaldiçoados. Honra a família e honra as autoridades religiosas e cívicas. E o que é honra? Honra é dar dignidade. Quem está me entendendo diz amém. Vamos lá. As autoridades cívicas. Quem são as autoridades cívicas, irmãos? Prefeitos, vereadores. Quem mais, irmãos? Governadores. Quem mais, irmãos? Presidente. Quem mais, irmãos? Quem mais, irmãos? Polícia. Quem mais, irmãos? As autoridades cívicas. Nós podemos ter divergências políticas, divergências ideológicas, divergências de vários tipos de pensamento, mas o prefeito da cidade está no nosso meio. Ele vai sentar lá atrás, irmão, ele não vai ser apresentado na nossa igreja. É assim que funciona, irmão? Não, por quê? Porque a Bíblia manda eu dar honra às autoridades cívicas da minha cidade. Ele é o prefeito da cidade. Ele não vai pegar o púlpito para falar, como em alguns lugares. Ele não vai fazer discursos públicos ou comícios na igreja, mas ele tem que ter o seu lugar de respeito e dignidade, um lugar de honra. Quem está me entendendo diz amém. E orar por ele. Orar por ele. Orar pelas autoridades. Quem me entende até agora diz amém. É um princípio bíblico. É um princípio bíblico. Ah, pastor, mas o meu pai, pastor, você está falando isso
porque o Senhor não conhece o meu Pai. Não importa eu conhecer o seu Pai, Ele é seu Pai. Se Ele é seu Pai, você deve honrá-lo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Que os seus dias se prolonguem sobre a terra. Quer viver muito tempo? Quer viver muito tempo? Honra teu pai e tua mãe. Não honre só no dia dos pais, no dia das mães, não. Não faça aquela profissão de hipócritas e canalhas, me permita falar essa expressão, que só leva os pais para comer fora no dia dos pais ou no dia das mães. Que tiram o pai e a mãe de dentro de casa somente no dia dos pais e no dia das mães e levam para almoçar fora. Isso é uma procissão hipócrita. Você me entende? Diga amém. Honre. Honre é dar dignidade. Honra é estar presente. Honra é dar respeito. Honra é o seu pai ou sua mãe, que pode ter 70, 80, 90 anos de idade. Olhe para cá, você pode ser um cabra velho casado de cabelo branco, e se seu pai ou sua mãe chamar você para dar uma bronca, um esporro, você baixa o seu ouvido e escuta. Se ela com 90 anos de idade dizer assim, baixa a sua orelha que eu quero puxar a sua orelha, você baixa para ela puxar. Porque é pai, porque é mãe. E precisamos dar dignidade à posição dela. Olhe para cá, a honra não é material, a honra é um sentimento. Eu dou honra às pessoas, para que essas pessoas me honrem. Quem está me entendendo diz amém, irmão? Aleluia. Honra é no sentido de entender os papéis familiares. Honra é o filho não gritar com o pai ou com a mãe. Honra é o filho respeitar a ausência de seus pais. Você, meu jovem, deixa eu dizer um negócio a você. A sua honra aos seus pais, ela não é provada na presença deles. A honra que você tem a seus pais é provada na ausência deles. É quando não estão, é quando a tentação vem, é quando a vida fácil vem, é quando as circunstâncias negativas vêm e você tem que negá-las, sabe, por honra aos seus pais. Quem está me entendendo diz amém. Aleluia. Entendeu o que é honra? Quem entendeu o que é honra diz amém. Muito bem. E como eu falei, as autoridades cívicas, mas também as autoridades religiosas. Antes de entrar nas autoridades religiosas, se é um princípio bíblico, se ele não é obedecido, ele traz consequências. Todo princípio bíblico que não é obedecido, olhe para cá, ele traz consequências. Olhe para a pessoa que está do seu lado, pergunte a ela, você está entendendo, meu irmão? Olhe para o outro, do outro lado, talvez o outro esteja dormindo. Olha, diga assim, não durma não, irmão. Você sair daqui, você vai direto para casa dormir. Diga, irmão, você vai para casa dormir, irmão. Jovem, você não vai comer lanche depois daqui, você vai para casa dormir, jovem. Tem cantina hoje aí. Abra Marcos capítulo 6. Não tem cantina? Cortaram a cantina, viu? Marcos capítulo 6. Verso 1: tendo saído dali, Jesus foi para a terra, para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouviam e se maravilhavam, dizendo, de onde vem tudo isso? Escute, irmão, preste atenção. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Ele está onde, irmão? Jesus está onde, irmão? Qual é a terra de Jesus, irmão? Nazaré. Jesus está em Nazaré. Então eles dizem, de onde vem tudo isso? Tudo isso o quê? O que Jesus estava pregando. Ele continua, que sabedoria é essa? De onde foi lhe dada? E como ele faz? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem entre nós? O que é que essas pessoas estão fazendo com Jesus em Nazaré, irmãos? Desonrando. Sim ou não?
Jesus ensinando, Jesus tentando operar prodígios, e diz assim: olha para cá, quem é esse? Quem é ele para estar com essa autoridade toda? Ele não é o filho de Maria? A carpintaria dele não é ali do outro lado da rua? E agora é o filho de Deus, é? Não é irmão de Tiago, de Judas e Simão? Continuando, versículo 4, irmão. Jesus, porém, lhe disse: nenhum profeta é desprezado, senão na sua própria terra, entre os seus parentes e os da sua casa. Eu quero que você abra, arregale o olho para o versículo número 5, na versão Nova Almeida atualizada. Arregale o olho. Não pôde fazer ali nenhum, a não ser curar alguns doentes, impondo-lhe as mãos. Por causa de quê? Da incredulidade deles. Se você pega o último versículo do capítulo que nós lemos agora, olhe para cá, e descontextualiza ele, você vai achar que a incredulidade é uma incredulidade genérica. O que significa isso, pastor? É uma incredulidade de não acreditar mesmo. Mas se você prestar atenção, esse versículo, ele está ligado a um capítulo que está falando sobre o que, irmão? Honra. Eles não honraram Jesus, eles não dignificaram Jesus. O que foi que aconteceu? Não houve ali grandes milagres de operação de prodígios, por causa dessa incredulidade. Olhe para cá. Se um princípio existe, é bíblico, a consequência do não cumprimento é verdadeiro. Se eu não honro, olhe para cá, existe uma consequência do ato que eu cometi. Quem me entende aí diz amém. É notório isso, é bíblico isso. Se não honra pai e mãe, o princípio bíblico, qual é a consequência do princípio bíblico? Encurta os dias sobre a terra. Eu não me lembro quando foi que o gráfico virou e pela primeira vez na história, na nossa nação, morre-se mais jovens do que adultos. Morre de tráfico, morre com a violência, morre-se mais jovens do que pessoas de mais idade. Olhe para cá. Aí nós olhamos, isso é natural. Não é natural, é uma consequência contra um princípio. Quem me entende diz amém, irmãos. Se não obedece, se não honra, tem uma consequência. Quem está me entendendo até agora diz amém. Obedecer no Senhor, honrar aonde, irmão? No Senhor. Qual é o limite? O limite é o conhecimento bíblico. O pai é abusador. O limite é a carta do Senhor, é a lei do Senhor. Quem me entende diz amém. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Irmão, às vezes fica complicado ficar lendo muito assim, mas às vezes tem que ler para os irmãos verem na Bíblia, viu? Amém? Capítulo 13 de Hebreus, versículo 7. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da vida deles. Imitem a fé que tiveram. O que aqui Pedro fala na sua carta? Paulo escreve aos Tessalonicenses, escreve. O escritor aos Hebreus está escrevendo aqui. Olhe para cá, ele está dizendo: honrem os vossos líderes. Algumas versões chegam a citar essa carta a Hebreus 13:7. Honrem os vossos pastores. Nós falamos sobre honra no sentido da dignidade às autoridades cívicas, mas agora nós precisamos explorar essa honra também dentro do sentido da liderança da igreja. Porque se não existe essa honra dentro
das nossas questões. Quem é que dá honra aos líderes? Quem é que dá honra ao pastor da igreja? É a Câmara dos Vereadores, irmão? Quem é que dá honra ao pastor da igreja? Quem dignifica a ação pastoral na igreja? É a Câmara dos Deputados, irmão? É a igreja. É a igreja. Por isso que o texto ele é bem claro no sentido de que, olhe para cá, honrar no Senhor. Quem está me entendendo diz amém. Repita comigo, honrar no Senhor. Não é irrestrito não, você não vai virar capacho de líderes. Você que está me assistindo em casa, você que vai ter acesso a esse vídeo, que está sendo explorado por uma liderança religiosa, porque se você deixar, a melhor profissão para muitas pessoas é ser pastor de igreja, porque ele domina, ele humilha, ele caça, ele maltrata, e ele usufrui daquilo ali. Olha para cá, eu estou falando dentro de uma dimensão espiritual. Nós não podemos pegar os canalhas e usar os canalhas como padrão. Os canalhas são exceção. Então, por causa de meia dúzia de canalhas, eu não respeitarei mais o ministério pastoral. Então, porque eu tive uma experiência negativa no passado com um pastor, eu não respeitarei mais a figura pastoral, eu não respeitarei mais os líderes. Esse é um princípio de desonra, e vai contra um princípio bíblico de não só honrar e dignificar os líderes, como também prestar a eles obediência no sentido espiritual. Então nós nunca vimos, no sentido, eu não estou falando isso hoje porque eu sou pastor, não. Minha postura sempre foi essa. Minha postura sempre foi do seguinte pensamento. Eu morava numa cidade onde o nosso pastor, ele vinha de outra cidade. Então o pastor era estranho daquela cidade. Quem está me entendendo diz amém. Então esse era o meu pensamento, dar todo o suporte, porque se ele não tem família naquele lugar, eu sou a família do pastor naquele lugar. Sim ou não, irmãos? Nós sempre tivemos, a nossa comunidade sempre teve esse pensamento. Quando isso não acontece, olhe para cá, há uma consequência natural na vida dessa liderança. Primeira coisa, eu trouxe alguns dados que eu falei no domingo passado, eu fui pesquisar para não falar eles assim por fora. O Instituto Schaeffer, que é um instituto americano, fez uma pesquisa e diz: 70% dos pastores lutam contra a depressão. Por quê, irmãos? Por que nós estamos perdendo nossos pastores? Alguns anos atrás, 1 ou 2 anos atrás, nós recebemos o fato de um pastor aqui na Paraíba, que marcou seu aniversário de nascimento, juntou todas as pessoas na sua casa. Ele estava passando por um processo complicado de depressão. Algumas pessoas na igreja não entendiam como um pastor pode ficar com depressão. Criticavam essa postura do pastor de procurar o psiquiatra, de estar com o psiquiatra. Ele reuniu as pessoas, fez uma festa de aniversário, entrou no seu quarto, as pessoas no aniversário, no jantar, só escutaram o estampido do tiro. Ele deu um tiro no ouvido no dia do aniversário, com todos reunidos na sala da casa dele. Eu elencaria aqui a noite inteira casos de pastores que estão nesse processo. 70% significa, olha para cá, esse número deve nos assombrar, porque numa matemática simples, para cada 10 pastores, 7 brigam contra a depressão. 7 têm algum tipo de transtorno. E qual é a consequência disso? Eles estão em pecado? Não, são homens de Deus. É uma consequência direta ao fechamento de um princípio bíblico. Se não existe honra, existe o peso, o fardo, existe o sofrimento emocional, porque toda a carga emocional e espiritual de uma comunidade desemboca na vida do pastor. Quem me entende aí diz amém. Ah, mas não tem nada a ver com isso. Tem sim, porque você é comunidade. 80% dos pastores dizem que as suas famílias foram afetadas pela igreja, afetadas negativamente. E aí eu falo para você, eu já fui afetado negativamente, não pela igreja do Senhor, mas por algumas pessoas. Durante anos, Denis, eu fui aquele algodão entre as taças
para que as taças não batessem uma nas outras. Durante anos eu fui esse algodão para que aquilo que algumas pessoas faziam e falavam não machucasse meus filhos, não machucasse a minha esposa. Eu escutei coisas do tipo: eu gosto do pastor, mas não gosto da sua família. Eu gosto do pastor, mas não gosto do seu filho, não gosto da sua esposa. Se você não gosta da esposa ou do filho, você não gosta do pastor. Se você não honra esposa e filho, você não honra o pastor. Os primeiros anos de infância dos meus filhos, Denis e irmãos, nós tínhamos aniversários muitas vezes em salas da igreja e os meus filhos não eram convidados. Crianças fazendo aniversário na sala da igreja e não convidavam os meninos. Eles estão grandes hoje, estão maduros. E eu tinha que explicar que a igreja, não sei o quê, nós amamos a igreja, é o nosso povo. Mas papai, nós amamos a igreja nos ama? Isso significa que a minha família também foi afetada negativamente. Eu já vi meus filhos chorarem, Júnior. Já vi minha esposa chorar. Porque falta princípio de honra, e aqueles princípios de honra no sentido de entender o que é a liderança da igreja. E aí eu me lembro de uma palavra do presbítero Brivaldo, que está lá na congregação da Bombeira da Eterna, nas reuniões, nas nossas reuniões, ele traz lições assim, fantásticas de alguns posicionamentos. Ele diz: era bom que todo mundo na igreja um dia sentasse na cadeira do pastor. Era ótimo você passar uma semana como pastor da igreja. Quem quer aí, levante a mão, a gente vai providenciar. Ó, a irmã Zélia quer, aleluia. Esse princípio, irmãos, olhe para cá, ele precisa ser compreendido, porque se você não honra o pastor, e hoje sou eu, amanhã pode ser outro, amanhã, daqui a 50 anos pode ser outro. Mas é um princípio que nós temos que honrar as autoridades instituídas pelo Senhor e entender que essas pessoas, elas velam pelas nossas almas. Elas velam pelo que você está fazendo. É o presbítero Júnior nas suas atividades ministeriais, é o pastor Misael nas suas atividades ministeriais. Esse sentido de desonra, ele precisa acabar. Por isso que, olhe para cá, muitos não querem mais serem líderes de igreja. Muitos não querem mais ser pastores de igreja. Por quê? Porque você muitas vezes assina um atestado para sofrimento. Por isso que a palavra do o apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, ele diz: pastoreai o rebanho do Senhor, não com força, como se você fosse dominador. E igreja, obedeça aos pastores, para que eles não sirvam com peso. O que é servir com peso, irmãos? É servir com peso, por quê? Porque você oferecer amor a quem lhe ataca. Quem está me entendendo aí, diz amém. Olha para o irmão que está do seu lado, pergunta ele: você está entendendo, irmão? É honra. Honra não é colocar a pessoa sobre as outras pessoas. Honra é dar dignidade. Quem está entendendo aqui, diz amém. Aleluia. Essa cultura de desonra, ela é rebeldia. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 12. Eita, que a hora está voando, hein, irmão? Irmão, eu encurto a palavra ou prego ela toda, irmão? Eu encurto ou prego tudo, irmão? Aleluia. Números 12, 1, a partir do verso 1. Miriam, você achou aí? Vou esperar você achar. Números 12, versículo 1. Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher cuxita que ele havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita, e disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Ei, escute, o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra, ou seja, Moisés não fez nada.
Arão e Miriam. Para você que não é um leitor ávido da Bíblia, Arão e Miriam eram irmãos de Moisés, irmão de sangue. Começaram a murmurar contra Moisés. Será que Deus só usa Moisés? Será que Deus não me usa também? Deus está me usando também. A palavra do Senhor diz que Deus fez o que, irmão? Ouviu. Mas Moisés era manso, ou seja, Moisés não fez nada. Versículo 4: imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três dirijam-se à tenda do encontro. Os três foram até lá. O Senhor desceu numa coluna de nuvem e se pôs na porta da tenda, ou seja, não sai ninguém. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele, ou falo com ele, ou em sonhos. Não é assim com Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como pois vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo Moisés. Vou explicar. Eu falo para quem eu quiser, através de sonho, através de revelação, mas Moisés, eu quero falar face a face. Como é que vocês se levantam contra Moisés? A palavra do Senhor diz que a nuvem encheu aquele lugar. Quando a nuvem saiu, Miriam estava leprosa. Glória a Deus mesmo. Sabe por quê? Porque um princípio de desonra é o quê? Rebeldia. Absalão, segundo Samuel capítulo 15, verso 2, nós não vamos ler, temos 59 segundos. Mas Absalão ficava na porta do palácio, esperando presbítero Júnior, as pessoas saírem da presença do rei Davi. Para você que não é leitor ávido da Bíblia, Absalão era filho de Davi. Então Absalão ficava na porta do palácio, enquanto o quê? Olhe para cá. Enquanto Davi julgava as pessoas, porque era o rei quem julgava. Então quando as pessoas saíam na porta, Absalão dizia assim: o que foi que o rei decidiu? O rei decidiu alguma coisa. Então a pessoa dizia: o rei decidiu isso. E a pessoa saía triste, porque o rei tinha decidido contra ele. Olhe para cá. Absalão dizia: se eu fosse rei, eu decidia diferente. Se eu fosse rei, eu decidia em seu favor. Olhe para cá. Você conhece alguém aí, algum crente aí com síndrome de Absalão? O que foi que o pastor decidiu? Se eu fosse o pastor, eu faria diferente. Olhe para cá. Você já ouviu essa frase? Se você não levantar a mão e ouviu, seja sincero agora. Você já ouviu essa frase? Levante a mão se você ouviu essa frase. Eu já ouvi. Se eu fosse o pastor, eu faria diferente. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho, que falou essa frase: você nunca será, porque você não entendeu um princípio de honra. E Deus não trabalha com rebeldes. Deus só trabalha com aqueles que curvam-se diante dele e entendem o princípio que ele estabelece. Aleluia. Posso ouvir um amém? A palavra do Senhor diz que Davi estava com Saul na mão dele. Saul perseguindo, Saul humilhando. A palavra do Senhor diz que Saul estava dormindo. Foi 2 vezes que Davi teve a oportunidade. 2 vezes estava diante dele. Quem estava com o soldado que estava com Davi disse: mata ele, Davi. Deus deu ele na sua mão. Quem lembra o que Davi respondeu? Longe de mim tocar no ungido do Senhor. É Deus quem fará justiça. Aleluia. Não use rebelião para se insurgir contra a sua liderança e dizer que isso é um princípio de Deus, porque Arão e Miriam fizeram isso, Absalão fez isso. Honrar é dar dignidade, irmãos. E a dignidade no sentido não só para as autoridades instituídas. Eu vou caminhar para o fim, me dê mais 5 minutos, posso ouvir um amém? Porque essa honra, ela tem dimensões diferentes. Ela tem níveis diferentes.
Existe um nível de honra para quem está acima de mim, ou seja, aquela autoridade está sobre mim. Os líderes de grupo de vida, os líderes de ministério, os líderes no sentido do ministério da igreja, os presbíteros, os diáconos. O diácono não é um Zé Ninguém não, irmão. É um oficial da igreja, instituído e consagrado pelo Senhor. O presbítero não é um Zé Ninguém não, irmão. Não é porque eles cresceram junto conosco, não é porque você viu o presbítero Júnior diácono, você viu o presbítero Júnior no louvor, que você pode tratar o Júnior como se fosse qualquer pessoa, não. Deus colocou sobre ele uma autoridade, irmão. Deus colocou sobre o pastor uma autoridade, sobre os líderes uma autoridade. Obedeça e honre a essas pessoas no Senhor. Se ele errar, aí no Senhor, você vai dizer, não. Eita, acordei a Helena, meu Deus. Respeito e honra. Olhe para cá, Davi nunca se insurgiu contra Saul. Eu faço melhor do que Rose a oração. Eu faço melhor do que Júnior na pregação. Eu faço melhor do que Rúbia o culto das crianças. Eu faço, se eu fosse. Nunca será, porque você não entende o princípio de honra. Porque só fica em pé para ensinar quem se senta para aprender. Diga amém aí, irmão. Amém. Aleluia. Honra nos níveis superiores, ou seja, eu honro aqueles que estão acima de mim. Se um dia Deus quiser que eu assuma esse papel, eu assumirei. Até lá eu serei leal, eu serei fiel, eu seguirei seus princípios e caminharei honrando aquela pessoa. Honra no sentido dos iguais. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Agora me responda uma coisa. Mesmo que você não conheça muito essa pessoa, ela é crente, posso ouvir um amém? Amém? Ela tem o Espírito Santo na vida dela, sim ou não? Sim. Então você deve honrar essa pessoa. Honra os seus superiores. Vamos usar Davi como exemplo? Honra os seus superiores, honra aos seus iguais. Jonatas, filho do rei Saul, tornou-se um igual de Davi. Por quê, pastor? Porque Davi casou com Mical. Jonatas era cunhado de Davi. Eles caminhavam juntos. Quem está me entendendo aí diz amém. Não há deslealdade entre iguais. Deixa eu contar para você um testemunho bem rapidinho. Você está com sono, irmão? Diga amém. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu me empolgo quando eu estou pregando. Eu vou ter que me corrigir, me perdoe. Mas eu entrei numa empresa. Quando eu entrei numa empresa, olhe para cá, tinha uma vaga para 2 pessoas. Quando eu entrei na empresa, logo no início da minha jornada profissional, a nossa patroa nos chamou na sala e diz assim: olha, tem uma vaga para vocês 2. Vocês podem fazer tudo, mas quem vai assumir essa vaga é quem se destacar. Esse posso fazer tudo é puxar tapete, é tapa na cara e pé no bucho, é trapacear. Era isso que ela estava, pode tudo. Uma competição feroz. Olhe para cá, até os inimigos em guerra têm códigos de honra. Até os inimigos, quando vão travar uma guerra, olhe para cá, eles têm um código de honra. Eu não me lembro se foi na primeira ou na segunda guerra. Foi na primeira guerra. Os alemães estavam junto, guerreando com os russos. Não, me perdoe se foi na primeira guerra. Quando foi no Natal, eles pararam a guerra para celebrar o Natal juntos. E depois voltaram à guerra de novo. Existe um código de honra. Olhe para cá, eu vou chocar você. Existe código de honra entre traficantes. Existe código de honra nas cadeias. E nós queremos viver como se não houvesse honra entre nós. Nós somos iguais e existe honra entre os iguais. Sabe o que Davi fez? A palavra do Senhor diz que quando Saul quis matar Davi, Jonatas avisou: foge, Davi, porque meu pai quer matar você. Sabe o que é isso? Olha para cá, lealdade. E a Bíblia fala sobre isso.
Davi, a palavra do Senhor diz que Jonatas morre. Davi, depois de muitos anos, chega ao trono. Davi chama e diz assim: existe alguém da linhagem de Jonatas que eu possa honrar? Ele já tinha morrido, não tinha mais nem sombra de nada de Saul. Eu quero honrar alguém, porque eu tenho honra com meus iguais. Eu prometi lealdade a Jonathan, e mesmo ele morto, eu serei leal a ele. Aleluia! O cristianismo cresceu nessas bases, onde um cristão morria, mas não entregava onde o outro estava. Aí hoje é uma falsidade, um disse-me-disse com algumas pessoas, um caqueado, um negocinho, um demônio da futrica que vai para um lado para o outro. Ei, existe honra entre os iguais. Você não vai falar de ninguém na minha casa, você não vai criticar os irmãos dentro da minha casa, você não vai falar da igreja dentro da minha casa. Porque pode ter certeza que se ele se vier falar de alguém, é porque ele já falou de você em algum lugar. O outro nível e último, eu prometo que eu vou encerrar, aqueles que estão abaixo de você. Você respeita os de cima, você dignifica e dá honra aos de cima. Posso ouvir um amém? Você dá honra àqueles que são iguais a você. Posso ouvir um amém? E você dá honra àqueles que hierarquicamente também estão abaixo de você. A palavra do Senhor fala que os soldados de Davi se tornaram leais a Davi, porque Davi os honrava. Você não é melhor do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Posso ouvir um amém? Eu chego em alguns lugares, alguns pastores são tratados com tanta pompa que são quase superstar. Tem camarim, não participa dos cultos, entra por uma porta, sai por outra porta, não tem contato, não chega perto, não toca. Nós somos um só povo, um só rebanho. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Você tem que tratar com dignidade e honra as pessoas que estão abaixo de você. Se esses princípios não são obedecidos, eles desencadeiam em consequências. Essa honra, ela é a base de uma vida de hierarquia. Os soldados, eles vivem com honra. Posso ouvir um amém, irmãos? E nós somos soldados de Cristo Jesus. Não fale de igreja nenhuma. Ah, você viu escândalo em tal igreja. Ah, você viu. Não, ore por aquela igreja, ore por aquele povo. Você não conhece, você não sabe a história, você nunca calçou o sapato daquela pessoa, então você não sabe onde ele vai apertar. Não fale uns dos outros, tenham dignidade e respeito pela vida uns dos outros. Honre a vossa liderança, honre os líderes, honre aquilo as quais Deus instituiu. Porque quando se um dia o Senhor levantar você, você vai entender que os cargos de liderança, os cargos de posição são os mais difíceis de serem tratados, são espinhosos. Mas se você honrar, você entenderá que Deus está no controle de todas as coisas. Porque enquanto alguns de vocês dormem, os líderes velam pelas almas de vocês. Eles pensam a respeito de como estará a vida de vocês. Então olhe para cá. Eu não quero que você bajule o pastor. Meu pastorzinho, é igual aquele memezinho, né? Ah, meu pastor, você já almoçou? Ah, meu pastor, não sei o quê. Mas trate com dignidade, com honra, com respeito. Quem está me entendendo aí diz amém. Fique de pé, por favor. Que o Senhor nos dê sabedoria para atingir todos os níveis de honra. Que o Senhor nos dê sabedoria, não mais para ficarmos sendo levados de um lado para o outro, não respeitando as nossas lideranças, não respeitando os pastores das igrejas. Ei, olhe para cá. É Deus quem faz o processo de erguer. É Deus quem vai fazer o julgamento no seu momento certo. É Deus que controla todas as coisas. Diga amém aí, irmão, pelo amor de Deus. Aleluia. Não deixe que a maldita desonra encontre espaço nos seus lábios, não. Não deixe. A honra vem pelo respeito, vem pelo amor. E se não entendermos isso,
A gente pode ter sentimentos que não são honra, são ilegítimos. Mas entenda isso, Deus levantou e tem levantado uma geração de líderes que velam pelas nossas almas. E precisamos dar a esses homens o nosso suporte espiritual, o nosso apoio espiritual. Deixa eu contar um segredo para você. Às vezes a gente prega, aí os irmãos dizem assim: pastor, o senhor hoje pregou, mas foi muita rajada hoje. Deus me ensinou uma coisa: eu sempre prego como se fosse a última vez que eu fosse pregar. Eu subi aqui hoje com isso na minha mente: talvez seja a última vez que eu pregue para a igreja. Então eu tenho que entregar à igreja tudo que Deus falou ao meu coração. Não é para lhe envergonhar, não é para lhe diminuir, é para dizer a você que você pode ir além do que você está fazendo, que você pode ser melhor, que você pode ser muito mais do que você já faz. E todas as coisas que você quer fazer, olhe para cá, de dedicação e honra aos seus líderes, a mim como pastor, ao Júnior, ao Misael, a esses homens, aos líderes de jovens, de mulheres, a liderança do Ministério Infantil, a todos os líderes de forma em geral. Fale agora. Diga: Rúbia, seu trabalho está uma bênção, Deus te abençoe. Diga isso. Diga: Eliane, obrigado por você estar cuidando das mulheres. Diga isso a ela. Diga isso a ela. Diga a ela que passa horas se dedicando para que a casa de Ruth funcione, a casa de Isabel funcione. As mulheres estão sendo abençoadas, fale isso para ela. O louvor está abençoando, fale para a Rayane. A família está sendo abençoada, fale com Misael. Abençoe a liderança da sua igreja, abraça a liderança. Se você é jovem, procure o Natan. Se você é adolescente, procure o Patrick. Olhe para cá, meu irmão. Vamos amar essa liderança que o Senhor levantou. Feche seus olhos aí do seu lugar. Cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual. No começo, vamos louvar de novo. No início desse louvor, eu quero que você ore junto conosco, irmão. Cante. Pra dentro de mim, diga, reconheça. Reconheça isso. De bom. Diga. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu